Shalom a todos, esse é o canal Ouça a Torá. Essa semana se inicia mais uma paraxá, a Shelach Lecha, que significa envie para você. Ela se encontra no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 13, versículo 1, e vai até o capítulo 15, versículo 41. A primeira aliá se inicia no versículo 1 do capítulo 13 e vai até o versículo 20. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Adonai, Deus, disse a Moshe: envie alguns homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, que dou ao povo de Israel. De cada tribo ancestral, envie alguém que seja líder da tribo. Moshe enviou-os do deserto de Parã, como Adonai lhe tinha ordenado. Todos eles eram homens da liderança dentre o povo de Israel. Seus nomes eram: da tribo de Reuven, Shamua, o filho de Zacur. Da tribo de Shimon, Shafate, o filho de Hori. Da tribo de Yehudá, Caleb, o filho de Efuné. Da tribo de Issacar, Igal, o filho de Yosef. Da tribo de Efraim, Rocheia, o filho de Num. Da tribo de Biniamim, Palti, o filho de Rafu. Da tribo de Zebulun, Gadiel, o filho de Sodi. Da tribo de Yosef, isto é, da tribo de Menaché, Gadi, o filho de Susi. Da tribo de Dan, Aminiel, o filho de Gemali. Da tribo de Asher, Stur, o filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Narbi, o filho de Vofsi. E o da tribo de Gade, Geuel, o filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens enviados por Moshe para fazer o reconhecimento da terra. Moshe deu a Oxéia, o filho de Num, o nome Yehoshua. Moshe enviou-os para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, instruindo-os: subam ao Negueve e sigam para as colinas, e vejam como é essa terra. Reparem também no povo que vive ali, se eles são fortes ou fracos, poucos ou muitos, e em que tipo de terra eles vivem, se é boa ou ruim, e em que tipo de cidades eles moram, abertas ou fortificadas. Vejam também se a terra é fértil ou improdutiva, ou se nela há mata ou não. Por fim, sejam audazes o suficiente para trazerem algumas das frutas da terra. Quando eles saíram, era a estação da colheita das primeiras uvas. Fim da primeira aliá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chaye olam natah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários da primeira aliá dessa semana, começando pelo versículo 2 do capítulo 13. Envia para ti. Deus não mandou enviar exploradores à terra de Canaã, mas consentiu a este pedido do povo. Segundo Deuteronômio, e dissestes: enviemos homens adiante de nós e que nos espiem a terra, conforme o capítulo 1, versículo 22. Com o envio dos Meragelim, os israelitas mostraram sua falta de fé, pois Deus já dissera que se tratava de uma boa terra e que ia dá-la para eles. Porém, o povo temia e desconfiava. Além disso, Josué também envia Meragelim, Josué 2:1. Mas desta vez com a fé de que iam triunfar, o que faltou no primeiro caso. E assim se entendem as palavras Shelach Lecha, envia para ti. E não como disse Deus na questão dos 70 anciãos, ajunta-me 70 homens, conforme o capítulo 11, 16. Apesar de Deus conhecer o resultado negativo dos Meragelim, ele permitiu que os enviasse, conforme versículo 3, pois Deus guia os homens, cada qual pelo caminho que deseja ir. Para ti. Quase todos os exegetas, inclusive o grande Erash, são unânimes ao interpretar a recomendação do Eterno que com as suas palavras, Shelach Lecha, envia para ti,
quis dizer a Moisés: Eu não te ordeno enviar estes investigadores, pois eu, o Eterno, conheço perfeitamente o país que prometi aos filhos de Israel. Mas se tu, Moisés, o quiseres, se o povo insistir, poderá fazê-lo. Em outras palavras, enquanto Moisés meditava se o pedido do povo era ou não justificado, veio a ordem de Deus para indicar que podia agir segundo seu próprio critério. Comentário do versículo 17. Enviou-os Moisés para espiar a terra. O exegeta Narmânides explica que tanto a curiosidade do povo como a atitude de Moisés haviam sido positivas, pois não se deve esperar que um milagre ocorra a cada dia. Era lógico, portanto, empregar todos os esforços e meios naturais ao seu alcance para o reconhecimento da terra e o mapeamento das suas condições antes de atingi-la. Versículo 18. E vereis a terra, que tal é ela. Moisés pede aos exploradores informações bastante precisas sobre vários aspectos. Nestes versículos, primeiro, a terra, o aspecto topográfico, e o povo que habita sobre ela, o aspecto demográfico e o caráter da população. Uma terra de topografia rica e variada não determina necessariamente o caráter e as condições espirituais e morais de seus habitantes. Versículo 19. Se é boa ou má. Segundo Rashi, uma referência sobre os recursos hídricos da terra. Se em cidades abertas ou em fortalezas. Além do aspecto estratégico, esta pergunta pode fazer alusão ao aspecto cultural dos habitantes, pois a cultura da população urbana é bastante diferente da agrária. Segundo Rashi, este quesito atestaria sobre a valentia dos moradores, pois os que moram em cidades abertas confiam somente em seu próprio valor como guerreiros para se defender, enquanto os habitantes de fortalezas e cidades muradas acreditam mais nos altos muros do que em sua coragem pessoal. Versículo 20. Se ela é rica ou se é pobre. Referência à fertilidade do solo e à sua capacidade agrícola em oferecer uma fonte de sustento econômico e gerar o bem-estar nacional. Se nela há árvores ou não. A preocupação do povo judeu com as árvores, florestas e o reflorestamento da terra vem de longa data, e Moisés pede-lhes que verifiquem este aspecto também. Não é de se admirar que, ao retornar do exílio depois de quase 2000 anos, esta tenha sido uma das primeiras tarefas nacionais realizadas pelo povo judeu no moderno Estado de Israel. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!